Hoje nós celebramos todos os fiéis defuntos. E a primeira coisa, a gente se reúne para rezar pelos nossos irmãos falecidos, fazer memória deles, para que eles não sejam apenas um quadro pendurado na parede, ou talvez nem isso. Então é importante guardar, trazer no coração. E a igreja, como mãe, reza por todos os fiéis defuntos. Depois nós recordamos que neste mundo nós estamos de passagem. Pois bem, nós não vemos as pessoas que nós amamos, mas elas não desapareceram. Elas continuam fazendo parte da nossa vida, elas continuam fazendo parte do nosso caminho. Cada um de nós trazemos em nossa memória afetiva nossos entes queridos, todos aqueles que marcaram a nossa vida e que fazem parte da nossa história, e nós fazemos parte da história desses nossos entes queridos que nos antecederam. Nós falamos os que partiram, e eles olham para nós e dizem: vocês é que ainda não chegaram, eles já estão na morada definitiva, eles já concluíram a sua caminhada terrena, nós ainda estamos caminhando. Todos nós, amados irmãos e irmãs, temos consciência de que nós somos finitos nesta existência na terra, e também temos consciência, pela fé, de que nós somos chamados a uma vida definitiva, eterna, a uma vida com Deus no seu amor. Nós não sabemos como é. Os olhos jamais contemplaram. Ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. Nós não devemos fazer especulações e também não devemos viver de fantasias, mas a fé nos faz discernir, a fé nos faz caminhar para sermos mais humildes, para sermos mais despojados, para vivermos com serenidade, no meio de tantas tempestades e em meio a tantos desafios. O mais belo hino de São Francisco, que quando ele fala sobre a irmã morte, ele está extremamente doente, cego, dentro de uma caverna escura e atormentado pelos ratos, vivendo uma condição terrível de pobreza, de abandono. E ali São Francisco enaltece a vida e acolhe a irmã morte, refletindo: a morte não é uma ameaça, a morte não é um castigo, a morte é uma contingência, uma circunstância que nós vivemos. Nós somos o único ser vivo que sabe que vai morrer, e isso deve nos fazer melhores, isso deve nos fazer mais humanos,
Isso deve nos fazer mais desprendidos, mais humildes, mais altruístas, mais capazes de amar, mais capazes de perdoar, mais capazes de transformar, de não querer e buscar privilégios, de não querer ser mais, de sermos simples, de sabermos que nenhuma soberba, nenhum poder, nenhuma força dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa existência. O amor se revela, porque o amor nunca pode ser secreto. O amor se denuncia, o amor sempre se manifesta. O amor nunca pode ser incomunicável. O amor sempre se comunica. Assim é o amor de Deus. Deus se autocomunica. Deus nos comunica o seu amor. Deus nos revela o seu amor. E revela o seu amor a partir dos pequenos. Revela o seu amor a partir dos mais fracos, a partir daqueles que não têm poder. É a partir dos pequeninos que o amor de Deus se revela. Deus se revela no amor e não no fardo que oprime. Vinde a mim, vós que estáis cansado, eu vos darei alívio. Quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, morrem de maneira humilhante? Quantos dos nossos irmãos têm a vida ceifada pela miséria, pelo sofrimento, pela injustiça? Quantas pessoas que morrem pelo descaso, pela negligência? Nós somos chamados a amar até as últimas consequências. Esse é o chamamento de Jesus para nós, amar até as últimas consequências. E para isso nós precisamos olhar para a cruz de Jesus, porque amar não é fácil. Não existe um cursinho de autoajuda para ajudar, para ensinar a amar. Não existe um álbum de figurinha que diz assim, amar é, e fica tudo assim num sentimentalismo, num romantismo. O amor é exigente e tem um critério para o amor. Não sou eu o centro. Quando nós nos colocamos no centro, nós nos equivocamos. O amor sempre coloca os seus amados no centro. Quem ama não se coloca em primeiro. Nós aprendemos assim: você tem direito à legítima defesa, mas a legítima defesa de Jesus é se entregar por amor. A legítima defesa de Jesus é não ganhar. A legítima defesa de Jesus é quando eles perguntam assim para Jesus: a quem vocês procuram? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. Ele não se esconde, ele não se defende. Ele não arroga para si o direito de dizer: vocês sabem com quem vocês estão falando? Afinal eu sou Jesus, o Filho de Deus, olha lá. Jesus não se defende, Jesus não se preserva, Jesus se entrega, é amor até o fim. Por isso que a gente diz, compreende e entende já que o amor é muito exigente. E Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
e Jesus nos amou até a morte de cruz. Nós somos seguidores do crucificado. Nós iniciamos a Santa Missa fazendo o sinal da cruz. Nós terminamos a Santa Missa fazendo o sinal da cruz. E quando nós proclamamos o Evangelho, nós nos persignamos, fazendo uma cruz na testa, para dizer que Deus esteja nos meus pensamentos, na boca, para que a nossa boca proclame a sua palavra, e depois no peito, no coração, para que a nossa vida seja toda vivida naquilo que nós cremos. Nós traçamos a cruz no pensamento, nas palavras, nas decisões, nos nossos sentimentos e emoções. Esse é o nosso desafio. Que a cruz do Senhor seja caminho de vida e ressurreição. Caminho de vida e ressurreição. A vida e a ressurreição nasce da cruz, na cruz que é amor. E é isso que nós acreditamos, é isso que nós professamos. Entre a vida e a morte, a vida é mais forte. Só o amor é mais forte que a morte. A fé cristã, a nossa fé deve prosseguir anunciando a vitória do amor, que é também a vitória da vida. Escutamos no Santo Evangelho o julgamento final. E o critério da separação é o mais surpreendente. Não se considera os distintivos religiosos como bom, mal, puro, impuro, digno, indigno, santo e pecador, cumpridor das prescrições e não cumpridor. O critério utilizado por Jesus é o que alguém fez ou o que alguém deixou de fazer aos pequeninos ou aos menores dos irmãos. A partir de 6 ações, 6 situações concretas, o Evangelho de hoje nos mostra como alguém pode demonstrar se é cristão ou não. Dar comida aos famintos, dar água aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir os nus, cuidar dos enfermos e visitar os presos. Estas práticas, elas não são alguns critérios, mas são os únicos critérios válidos para credenciar a pertença ou não de alguém à comunidade do reino, ao céu. As 6 atitudes de acolhida citadas por São Mateus, elas foram chamadas e de fato são obras de misericórdia. E não é à toa que são 6 não, porque o número 6 na Bíblia significa imperfeição, ou seja, sempre nós temos algo para fazer. A fé católica colocou estas obras de misericórdia como conselhos a serem acatados, enquanto elas são, na verdade, o único critério de pertença à comunidade do reino, como Jesus ensina no Evangelho. O critério do julgamento é a vivência do amor operoso, do amor que se revela, do amor que não se esconde, do amor que se comunica. É o amor operoso da acolhida do outro, do fazer o bem sem olhar a quem, do fazer o bem a todos e o mal nunca a ninguém. O que há de mais sério na vida do ser humano e que pode levá-lo à privação da vida em plenitude
é a omissão, é a indiferença ao sofrimento do próximo, a carência das nossas ações praticadas em favor dos menos favorecidos. O pecado é também o bem que eu deixo de fazer, mas o cristão verdadeiro, ele encontra-se com o Senhor todos os dias, não tem medo da morte, nem anseia por um encontro final e decisivo, porque ele sabe que o Senhor já está aqui conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ao Senhor interessa o bem praticado, o serviço doado, o amor praticado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.